Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um seminário do PIPGES. Hoje nós teremos o seminário do professor Carlos Zanini. O Carlos é um jovem professor, né, professor adjunto no Departamento de Métodos Estatísticos lá da UFRJ. Ele fez todo o doutorado dele nos Estados Unidos, no Departamento de Estatística e Ciência de Dados da Universidade do Texas, em Austin, foi onde a gente se conheceu, né, onde eu tive o prazer de conhecer o Carlos, e ficamos juntos ali pelo tempo que eu estive por lá. E tem mestrado em Estatística, assim como a graduação em Estatística, também pela UFRJ. Atualmente o Carlos trabalha bastante com bioestatística, métodos bayesianos não paramétricos de estimação, modelos de mistura, e hoje, em especial, ele vai falar sobre Radial Neural Networks, que ele fez em conjunto com o Peter, que foi um dos orientadores dele, e mais um colega lá de doutorado. Muito obrigada, Carlos, por ter aceitado o nosso convite e por nos oferecer esse seminário de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daiane. Eu gostaria de começar, então, agradecendo ao convite, seu para participar e do programa em si, né, para estar aqui no seminário. Eu só queria perguntar mais ou menos quanto tempo eu tenho e quanto tempo para as perguntas. Se você conseguir apresentar em 50 minutos, é um tempo bom, e aí a gente tem mais 10 minutos para dúvidas e questões. Tá, eu posso perfeito. te ajudar com o tempo. Eu vou cronometrando aqui. Quando faltar uns 5 minutinhos para 50, eu te aviso. Tá bom, perfeito. Tá bom? Então. Tá bom. Muito obrigado. Bom, pessoal, então... vocês fazem pergunta só ao final ou tudo bem se alguém quiser fazer pergunta no meio? Geralmente a gente faz no final. Eu acho que tudo bem, porque aí não te interrompe. Pode ser assim? Tudo bem, se você quiser ser ao contrário, a gente pode abrir exceção e... Então, por mim, tanto faz, mas se vocês costumam fazer com a pergunta ao final, então pode ser ao final sem problema. Então, vamos ao final, então. Tá. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu desenvolvi como parte do meu doutorado, que é redes neurais radiais, que eu desenvolvi com os professores o Peter Miller, lá de Austin, e o professor Ming-Wan Zhou. Bom, eu vou falar hoje, basicamente, sobre o seguinte. A modelagem que a gente propõe, ela estende os multilayers perceptrons, e a gente vai começar falando um pouco sobre esse modelo que é tão comum nas redes neurais, né, na literatura de redes neurais, mas eu vou tentar deixar ele um pouco mais familiar, porque a gente consegue ver o modelo de multilayer perceptron, em algum caso específico dele, é o modelo de regressão logística. Então, a gente vai usar isso para motivar um pouco a interpretação sobre esse modelo multilayer perceptron. E eu vou apresentar rapidamente uma interpretação geométrica, né, dos parâmetros, e essa interpretação geométrica vai ser fundamental para entender a modificação que a gente se propõe a fazer com as redes neurais radiais, né? E aí eu vou ilustrar um pouquinho com exemplos em 2D e 3D, só para a gente ganhar um pouco da visualização, mas vocês vão ver que é uma coisa super simples, no fim das contas. E aí, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre redes neurais convolucionais, mas vai ser bem pouco, uma introdução breve, só para entender qual é a ideia do modelo, porque é esse modelo onde a gente vai aplicar as redes neurais radiais. Porque a nossa aplicação, né, nesse exemplo, está em redes neurais para imagem. Então, o que é de praxe fazer é usar redes convolucionais. Bom, então, eu vou começar só dando uma ideia do tipo de problema que a gente trata com essas redes radiais, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar um pouco a aplicação ao conjunto de dados NMIST, que ele é bem conhecido nessa literatura de machine learning e de aplicação de redes neurais para classificação. Então, o conjunto de dados consiste no seguinte, consiste em várias imagens, né, de dígitos escritos à mão, né, e digitalizados no computador. Então, atrelado a essas imagens, eu tenho, aqui no caso, a imagem está em escala de cinza, mas vocês podem ver que majoritariamente é preto e branco, né? Mas tem alguma variação de cinza aí ao redor.
E associado a cada imagem, a gente tem os labels, que classificam o número. Então, só para a gente poder visualizar um pouquinho a base de dados, né, e a gente ter alguma ideia de como são esses dígitos. Então, a gente vê que tem vários estilos diferentes, né? Por exemplo, tem esse estilo de 4, esse outro estilo de 4, tem um meio tortinho, de vez em quando aparecem alguns números que são bem desafiadores, por exemplo, esse 5, que eu não sei se eu saberia dizer que era um 5 antes de ver o label dele, talvez fosse um 6. Então, só para ter uma ideia mais ou menos de como é a base. E o objetivo vai ser a gente aprender, fazer um modelo que aprenda a reconhecer que isso é um 5, por exemplo, e isso é um 0. Tá? Outro conjunto de dados que a gente vai falar aqui como ilustração para o método é também classificação de imagens, mas nesse são imagens naturais, né, de gatos e cachorros, e esse é um conjunto de dados bem mais desafiador, porque aqui a gente tem imagens coloridas em várias resoluções diferentes, tá? Então, isso aqui é só uma amostra das imagens que compõem o conjunto de dados que a gente vai utilizar, e também aqui eu tenho os labels, né? Então, nesse caso, trata-se de um problema supervisionado. E aqui o objetivo é aprender a reconhecer o que é uma imagem de um gato com o que é uma imagem de um cachorro. Esse conjunto faz parte do conjunto de dados do Kaggle, que é uma plataforma de competição, né, para modelos de previsão de machine learning e outras modelagens estatísticas, né. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o modelo de regressão logística, para a gente ganhar um pouquinho de conhecimento do Multilayer Perceptron e ver que não é nada de muito diferente do que a gente já faz em estatística. Então, o modelo de regressão logística está estipulado aqui, em que a gente tem uma resposta Bernoulli. Essa probabilidade de sucesso na Bernoulli, ela é modelada por essa função, que na literatura de machine learning a gente costuma chamar de sigma, né, que é a função sigmoide. Ela nada mais é do que aquela função logística, né, que ela vai mapear a reta no intervalo 0,1 através desse mapping aqui. E aqui está o nosso preditor, que é linear. Aqui eu só coloquei em destaque, né, os parâmetros do modelo, e aí eu só gostaria de frisar um pouco a interpretação desses parâmetros em termos da classificação, né? Então é fácil mostrar, e a gente, só nessa linha daqui já dá para ver o que está acontecendo, que o modelo de regressão logística, o que ele faz ele coloca um hiperplano no seu espaço e classifica tudo que está de um lado do hiperplano como sendo uns, e tudo que está do outro lado do hiperplano como sendo zeros. Então, a região limítrofe, né, o lugar geométrico da fronteira entre essas duas áreas de classificação é um hiperplano. E aqui a gente tem colocados, né, o que cada parâmetro faz. Então, por exemplo, o W1 e o W2, que são os weights, né, os pesos, eles vão determinar a direção do vetor normal a esse hiperplano, que faz a divisão do espaço em duas partes, e sabidos W1 e W2, esse termo que a gente chama de intercepto na literatura de estatística, e que nessa nomenclatura de machine learning a gente costuma chamar de bias, né, ou vício, esse vício, juntamente com os pesos, ele vai determinar aonde que esse hiperplano está. Então, a gente tem os pesos determinando a direção do hiperplano, e o intercepto, né, em conjunto com os pesos, ele vai definir aonde o hiperplano está no espaço. Então, a gente consegue ver um modelo de regressão logística como um modelo que tenta separar o espaço de variáveis que a gente tem, o espaço de observações, né, em duas metades, né, e passando por elas um hiperplano. Tudo que tiver de um lado é classificado como 0, tudo que tiver do outro é classificado como 1. E a gente também pode visualizar através desse modelo gráfico, né, que ele é muito comum nas redes neurais. Então, só para a gente entender e ganhar um pouquinho de compreensão do que isso significa. Então, o que eu estou representando é o seguinte: aqui eu tenho a minha probabilidade de sucesso, tá, que é o PI. Ele é obtido como sigma aplicado ao produto de pesos pelos inputs, né? Então, quando eu leio isso aqui, isso quer dizer x1i vezes w1, x2i vezes w2, 1 vezes b, somo tudo isso, aplico aqui na entrada, aplico a função
logido, e aí, essa função sigmoide, e aí isso vai me tornar uma probabilidade entre 0 e 1. E com essa probabilidade, eu amostro o meu label, né, que seria 0 ou 1. Tá? Então, a gente também pode representar o modelo de regressão logística através, né, desse diagrama. Bom, e aí vamos falar um pouco sobre os multilayers perceptrons, então. Então, o modelo de multilayer perceptron, ele primeiro tem várias camadas, e ele é bem similar, né, ele tem como caso particular o modelo de regressão logística. Porque o que acontece? É que, novamente, a resposta é Bernoulli, por exemplo, com probabilidade de sucesso P, e aí o que a gente vai ter é que, nessa última camada, a gente tem a mesma transformação, né, que vai pegar essa camada latente, vai combinar, vai fazer uma transformação afim dessa camada latente e vai passar por ela a mesma função sigmoide. E aí, cada uma dessas camadas, dessas unidades nas camadas escondidas, elas vão ser transformadas a partir das unidades das camadas anteriores. Então, por exemplo, se eu só tivesse essa parte daqui, eu posso ver como se fosse um modelo de regressão logística, né? Mas aqui eu tenho várias bolinhas dessas. Então, o que eu tenho várias transformações. Quando eu chego ao final, são transformações todas não lineares, porque em cada bolinha dessa, em cada unidade escondida, eu vou ter uma não linearidade sendo obtida através da função logística, né? Ou sigmoide, ou podem ser até outras funções de ativação, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Então, o que eu posso visualizar é no seguinte sentido: a forma com que eu gosto de interpretar esse modelo de multilayer perceptron até a última camada escondida, eu tenho só uma transformação não linear. Essa transformação, ela vai te jogar num espaço em que, se a saída aqui for sigmoide, essa saída vive num hipercubo. E aí, a última camada, a última camada vai ser sigmoide, então o que eu vou fazer eu estou transformando não linearmente o meu espaço original num hipercubo, pego esse hipercubo, passo por um hiperplano, e aprendo os parâmetros de forma ótima a obter uma transformação não linear que jogue num hipercubo de forma que eu consiga separar por um hiperplano, aqui no final. Tá? Então, é dessa forma que eu gosto de interpretar os modelos de multilayer perceptron, uma transformação não linear no hipercubo, e naquele hipercubo a gente passa por um hiperplano para fazer a classificação. E aí, como que a gente estima o modelo? Como a gente estima os parâmetros do modelo? Primeiro, eu coloquei todos os parâmetros aqui como θ, né? Existem várias formas de fazer estimação, dá para fazer do ponto de vista bayesiano, sem problemas, mas nesse trabalho eu vou fazer tudo do ponto de vista clássico. Então, eu só trabalho com uma verossimilhança. Né? Então, eu tenho aqui a minha função de verossimilhança, e o que eu acho que é mais usual de se fazer em termos de estimação, né, o mais default, digamos assim, é usar estimação pontual via máxima verossimilhança. Então, o que a gente faz aqui, só porque eu coloquei gradiente descendente, a gente trabalha com menos e aí minimiza, mas é a mesma coisa do que fazer máxima verossimilhança. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: a gente tem a nossa verossimilhança Bernoulli, a gente derivaria isso e obtém um gradiente. Obviamente, a gente não vai conseguir igualar a zero e resolver o sistema não linear que se obtém, né? Isso é muito difícil de fazer, não dá para ser impossível. Então, a gente usa gradiente descendente. Né? E aí tem um plus, né, que a gente não precisa usar o gradiente descendente na sua forma original, que olha para todas as observações. Para esses conjuntos que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem dezenas de imagens, né? Dezenas de milhares de imagens, desculpa. E cada imagem, ela tem resolução, no caso da MNIST, se eu não me engano, são 28 por 28 pixels, então eu teria, eu acho que 60 mil linhas por 28 vezes 28 colunas. Não é muito grande, mas no caso dos gatos e cachorros, essa dimensão pode ser bem maior. Então a gente tem, no caso, eu acho que são 128 por 128 por 3, né, que são 3 canais, vermelho, azul e verde. Então, e a gente tem, acho que, 20 mil imagens de gatos e cachorros. Então, fica muito pesado para você ler tudo isso na memória de uma vez e calcular a cada iteração, olhar para toda a base de dados. Então, uma forma de lidar com isso é usar o gradiente estocástico, em que a gente só vai amostrar
uma parte do conjunto de dados para calcular o gradiente. Então, ao invés de calcular o gradiente com toda a base, eu calculo num subconjunto, em que esse subconjunto é escolhido aleatoriamente. Ou às vezes não, às vezes ele é calculado simplesmente, eu pegar os primeiros, digamos, 100 observações da base, calculei a log verossimilhança, fiz o passo do gradiente, aí no próximo passo eu leio os próximos 100, e vou fazendo assim, deterministicamente. Também é possível fazer, contanto que você faça um embaralhamento e não sejam sempre os cachorros primeiro, depois os gatos, enfim. Então, dá para fazer sem ser aleatório também. Mas o ponto é que, dessa forma, você acaba convergindo mais rápido, porque não tem como, em muitas aplicações, você não tem como nem ler a base de dados toda para depois calcular o gradiente e dar um passo. Em geral, é mais fácil você olhar para um subconjunto e aí, a partir daí, fazer os seus updates. Bom, e aí tem algumas motivações, né? Por que tratar de redes neurais? E aí tem vários teoremas e a teoria é bem extensa sobre a aproximação, né, por redes neurais. Então, eu coloquei aqui alguns dos artigos que falam sobre isso. Então, o primeiro deles é só um exemplo que fala que redes neurais são aproximadores universais. Então, a gente sabe que com apenas uma camada latente ou camada escondida, a gente tem o suficiente para aproximar qualquer função mensurável a Borel tão bem quanto a gente queira. Então, é um resultado bem forte, né? Quer dizer que redes neurais são muito flexíveis. É claro que se você só tiver uma camada escondida, você vai ter, talvez, dependendo da natureza do problema, você precise de muitos nêurons, né? De muitas unidades latentes. Né? Mas, se você puder ter tantas quantas você quer, você consegue aproximar qualquer função a Borel. E a pergunta fica, então, por que usar redes neurais profundas, né, com mais de uma camada? E qual é o ganho? Então, em geral, o que acontece é que se você tiver mais camadas, você vai precisar de menos unidades por camada. E fica mais fácil de você conseguir um modelo mais flexível do que com uma camada só. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe para a interpretação do que está acontecendo, para a gente, enfim, definir a motivação do problema, né, do modelo que a gente quer propor. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu coloquei um exemplo em 2 dimensões, e o objetivo seria a gente separar essa região aqui, que está sendo colocada como 1, né, e o resto é como 0. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa arquitetura aqui da esquerda, de multilayer perceptron, e eu posso pensar nessa unidade, no que sai dessa unidade, está aqui, e o que sai dessa unidade está aqui. Como aqui são sigmoides, então eu vou viver no quadrado, né? Então, o output aqui vai estar no quadrado. O que acontece? Cada um desses pesos vai determinar um hiperplano, que passa pelo conjunto de dados. Se eu tiver esses 2 hiperplanos conjuntamente, eles conseguem separar essa região. Mas eu preciso de 2, eu não consigo separar com um só. O que está acontecendo? De um lado de um hiperplano eu vou ter uma saída acima de 0,5, do outro lado abaixo de 0,5, e aqui a mesma coisa. Quando eu combinar os dois, tudo que tiver nessa região vai ser jogado para um dos quadrantes desse quadrado de centro 0,5, 0,5. E aí, eu gostaria de pegar todas essas observações dentro desse quadrante e dizer todos esses caras são iguais a 1. Mas o meu modelo não consegue fazer isso, porque ele tem que separar com um hiperplano, que aqui no caso é uma reta, ele não consegue fazer isso de forma a classificação ficar perfeita, né? E a gente nota o seguinte, tudo bem, a magnitude desses pesos aqui vai determinar o hiperplano, né? Então, para todo K1 e todo K2, os hiperplanos são os mesmos. Então, o que você ganha aumentando ou diminuindo a ordem de magnitude dos vetores? Então, dá para ver que se você aumentar o valor de K1 e K2... Peraí, eu acabei voltando. Se você aumentar o valor de K1 e K2, os seus pontos eles são repelidos do centro e jogados mais próximos ao limite do quadrado.
E aí fica mais fácil, porque eles vão se concentrar aqui na ponta, perto dos vértices e perto dos lados do quadrado. E aí fica mais fácil de você passar com o hiperplano e separar. Então, o que acontece? Se você coloca isso no framework de gradientes, o que o modelo inevitavelmente vai acabar fazendo é ele vai ter que aprender qual é a magnitude desses vetores, não, qual é a direção dos vetores. Uma vez achada a direção que faz a divisão pelos hiperplanos, ele vai ter que aumentar o valor de K1 e K2 para tirar todo mundo que está do centro, jogar para as bordas e conseguir passar para o hiperplano e fazer a divisão. Aí qual é a ideia? A ideia é, bom, o modelo tem que fazer essas duas coisas, achar a direção dos vetores e também achar a magnitude, e ele vai ter que jogar essa magnitude lá para o alto. Então, se eu, que sou a pessoa que está modelando, conseguir forçar o modelo a já pegar essas magnitudes como sendo elevadas, eu estou fazendo, eu mesmo, na modelagem, um trabalho que estava sendo feito pelo procedimento iterativo de estimação. Então, o meu procedimento iterativo de estimação vai ser mais rápido, porque eu já estou fazendo uma passagem para ele. Então, qual que é o objetivo, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, então vou pegar uma projeção aqui, por exemplo, pego uma esfera, coloca centrado no 0,505, e aí a ideia é projetar cada ponto passando pelo centro em direção à circunferência, e você projeta os pontos na circunferência. Aí, não importa a ordem de magnitude, todos os pontos eles vão estar sempre na borda, sempre ao redor do círculo, né? E vai ser muito mais fácil de passar para o hiperplano e fazer a divisão. Por exemplo, só para fixar, né? Eu acho que eu tenho uma ilustração aqui, só para fixar o que acontece, né? Eu quero, então se eu tenho esse ponto aqui, o que eu quero fazer é, eu passo com uma projeção que vem do centro, passa pelo ponto e joga na circunferência. Se o ponto estiver dentro da circunferência, ele é repelido e passa a estar na circunferência em si. Enquanto que se ele estiver no exterior do círculo, ele é puxado pelo círculo, através do centro, e ele vai cair sempre no bordo. Tá? E aí é fácil, porque eu consigo separar os pontos do bordo com o hiperplano. E como é que é a transformação? Olha, a transformação é muito fácil de fazer. Você pode, por exemplo, uma forma de ver, você descentraliza, né, do 0,505 através desse C, que aqui no caso vale 0,505, normaliza para que todos os pontos caiam na circunferência e depois retorna para o centro onde estava novamente. Essa transformação, ela é diferenciável, então você não perde cálculo do gradiente, você não perde capacidade de calcular gradientes e de rodar o método gradiente estocástico. Então, é uma modificação muito simples. Basta eu pegar a minha última camada, que é aquela camada que vai jogar no quadrado ou no hipercubo, e normalizar aquelas unidades latentes antes de passar com o hiperplano. E essa normalização ela é aplicada através dessa função aqui. Tá? Bom, é possível fazer isso com outras funções de ativação que não sejam sigmoide. A última função de ativação tem que ser sigmoide, porque eu estou definindo do ponto de vista estatístico e eu quero ter uma bernoulli, então eu quero que seja uma probabilidade no final. Posso botar outras coisas que retornam para o 0,1, mas essa transformação aqui tem que ser com imagem no 0,1, tá? Agora, as outras não. As que vêm nas camadas anteriores podem ser quaisquer coisas. Então, aqui eu só coloquei uma lista de algumas das transformações não lineares possíveis de serem aplicadas em cada uma das unidades latentes, que são a ReLU, máxima entre 0 e x, que ela é obtida dessa forma. A gente tem a Leakey ReLU, que é a ReLU, mas com... sem pegar uma semi-reta horizontal, mas com uma pequena inclinação aqui, para evitar zerar os gradientes. E a gente também tem, por exemplo, a ELU, né, que é Exponential Linear Units, que você pode ver mais ou menos como uma suavização dessa função Leakey ReLU. Mais ou menos, enfim, existem pontos, existem alguns aspectos que algumas dessas transformações são melhores do que outras em algum sentido específico, né? Então, é só para dizer que tem várias ativações possíveis. E aqui, para exemplificar, né, que a metodologia também funciona com outras ativações, por exemplo, se eu tiver ReLU, o que vai acontecer? A ReLU é essa aqui, né, que transforma todo mundo, o output ou é 0 ou é positivo. Então, após eu aplicar a primeira camada de ReLUs, o que eu vou obter
que tiver de uma, o que eu vou obter de output a partir desse input dos dados aqui, são pontos que estão ou no eixo Y, ou no eixo X, ou na origem, ou então no quadrante positivo. Então, a transformação vive aqui. E eu também posso fazer a minha projeção radial. Eu, então, coloquei aqui um círculo unitário, no caso, mas ele poderia ter qualquer tamanho, mas aqui eu estou botando unitário. E aí o que eu vou fazer agora eu vou fazer, como se fosse um campo de força, né, que vai atrair os pontos de fora e repelir os pontos de dentro. Então, a minha transformação fica feita dessa maneira. E aqui é fácil, eu consigo separar qualquer dessas regiões aqui por hiperplanos. Esse aqui eu consigo separar, porque, enfim, os pontos não vão coincidir exatamente, então vai estar um pouquinho mais inclinado aqui, um pouquinho mais para cá. Eu não preciso também degenerar, né? Se eu botar o centro um pouquinho mais para cima, eu tenho os meus pontos um pouco melhor divididos na circunferência. Mas tudo bem, a partir daqui eu também já consigo fazer a divisão com hiperplanos. Tá? Então, só estou mostrando aqui que dá para fazer com outras ativações. A gente também fez uma visualização em 3D, né? Que a única diferença é que agora são 3 hiperplanos, então eu tenho uma camada com 3 bolinhas, né, com 3 unidades escondidas. Então, se eu olhar para o output de cada uma delas, eu vou estar num cubo, né, digamos assim, um cubo infinito, né, em que aqui os meus pontos eles ou vão estar nos eixos, na parte positiva dos eixos, ou eles vão estar no chão, ou vão estar numa parede, ou vão estar numa outra parede, ou vão estar dentro do quarto, né, digamos assim. E aí eu também consigo fazer a projeção. Então eu tenho uma esfera aqui, com o centro em 0, 0, jogo todo mundo para o bordo da esfera, e aí eu consigo passar por um hiperplano também, para separar esses pontos em preto aqui, digamos assim. Então, é só pegar um hiperplano que está quase paralelo ao chão, é só pegar esse hiperplano, subir ele um pouquinho, eu já consigo fazer a classificação. Tá? Que não seria possível nesse espaço aqui. Tá? Então, essa é a ideia. E aí a gente pode aplicar, essa ideia ela é aplicada na última camada escondida da sua rede neural, e a gente pode fazer isso com qualquer rede. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma rede que tenha partes convolucionais e partes totalmente conectadas, que são os multilayer perceptrons. Então, aqui na metodologia, nos modelos que tratam de classificação de imagem, o que a gente costuma usar é redes convolucionais, né? Porque elas são criadas pensando nessa aplicação. E como é que elas funcionam? Aqui, eu posso olhar para esse kernel como se fossem as minhas unidades escondidas, né? E aí, o kernel, ele vai se comunicar com a imagem. Então, esses kernels, os pesos que formam o kernel, eles são aprendidos, e a gente usa os mesmos pesos do kernel para a imagem inteira. A gente pode ter múltiplos kernels, mas cada kernel, ele vai ser passado pela imagem inteira. Ao passar pela imagem, ele faz uma transformação, gerando um output que também vai ser uma imagem, tá? Em que, se você não fizer nada, ela vai estar em dimensão mais reduzida. Deixa eu mostrar um exemplo. Então, aqui eu tenho um kernel. Eu tenho o meu kernel, e o que eu vou fazer, esse kernel é 3x3. Aqui dentro eu tenho os meus pesos que vão ser aprendidos, e o que ele vai fazer é combinar linearmente, né, os valores das intensidades de todos esses pixels da imagem original. Isso vai formar um novo pixel. Aí eu pego o mesmo kernel, jogo um pouco para o lado e aplico ele de novo. Então, eu obtenho um segundo pixel. Então, dessa forma, eu consigo ver como um caso particular dos MLPs, né? Um caso bem particular, na verdade. Né? Mas ele é feito de tal modo que, se eu passar na figura inteira, eu tenho uma outra transformação, gerando uma nova figura, mas ela tem vantagens, porque se você aprende com o mesmo kernel, você consegue identificar padrões em várias regiões diferentes, em qualquer região diferente da imagem. Por exemplo, se eu tiver um kernel, aí eu vou ter aqui um caso bem simples, que a gente consegue visualizar de forma bem intuitiva. O meu kernel é 1×2, então o que ele está fazendo, ele calcula a diferença entre pixels vizinhos horizontalmente. Então, aqui o que a gente nota? Se a gente for aplicar esse kernel na figura, em toda essa região aqui, ele vai retornar 0, né, ou algo próximo de 0, porque tudo aqui é bem preto.
A mesma coisa aqui no fundo do cachorro. Mas quando você passa de cenário para cachorro, né, vai ter um pixel aqui que vai ser a divisão, aí você vai observar uma diferença grande, né? Ou seja, esse kernel, o que ele está fazendo, ele está identificando, né, linhas no desenho, né? Onde você muda, no desenho não, na imagem, então onde você muda de fundo para a imagem em si, ou você consegue filtrar, né, as regiões onde tem diferenças nos pixels. Então, dessa forma, o output, após a aplicação do kernel, ele fica de forma mais simplificada e o kernel, ele está sendo, o mesmo kernel, ele está aprendendo um padrão ao longo de toda a figura, né? E, no contexto das redes neurais, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente obtém esses kernels, né? Ao final do kernel, ao final da aplicação dessa primeira camada de kernels, eu faço ainda uma função, eu aplico uma função não linear, né? Porque, enfim, eu sempre tenho que aplicar uma função não linear de uma camada para outra. Quer dizer, bom, nem sempre, mas, enfim, tipicamente eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, vai ser combinação linear, de combinação linear, de combinação linear, então, no final, é só um jeito bem complexo de fazer um modelo de regressão logística, né, que é uma combinação linear de todo mundo e depois passa para um hiperplano. Então, sempre tem uma não linearidade. Então, depois de fazer a transformação com o kernel, se aplica uma não linearidade em cada ponto da imagem latente formada, e aí eu passo para a camada seguinte. E a ideia é a seguinte, é que a cada aplicação dessas camadas convolucionais, eu vou extraindo informação espacial, né, com respeito aos pixels. Então, o objetivo é ter uma parte do modelo, que é a parte convolucional, que leva em conta a dependência espacial entre pixels próximos, e à medida que você vai aplicando camadas dessas convoluções, o que resulta disso vai passar a ter um output que não é mais visualmente identificável, o que significa que o modelo vai ter usado essas camadas convolucionais para extrair informação espacial dos pixels próximos, e o que sobrar já não vai ter mais informação espacial traduzida lá. E aí você pode usar nas últimas camadas o seu MLP, que é o Multilayer Perceptron, né? Porque a partir daqui eu já não vou ter mais figuras bonitinhas em que eu consigo diferenciar, em que eu consigo identificar exatamente aquele cachorro ou aquele gato. Então, dessa forma, né, essa primeira parte remove, né, ou aprende a estrutura espacial dos pixels próximos, e a parte final, ela faz, ela é o Multilayer Perceptron. Então, a nossa motivação é pegar essa última camada, né, e normalizar ela, basicamente isso, centralizar ela no 0, 0, né, na origem, normalizar e jogar de volta para o centro da região que você tem aqui, e depois fazer passar pelo hiperplano e fazer a classificação, tá? No caso aqui, o output são 10, né, porque nesse caso a gente pode pensar como o MNIST, que são 10 dígitos diferentes, mas é o mesmo raciocínio, aí eu só vou ter 10 hiperplanos, né? E cada hiperplano vai definir, vai estar representando um dígito. Bom, e aí eu vou mostrar, finalmente, algumas aplicações, né? O resultado da aplicação dessas redes neurais para classificação de imagem. Então, o primeiro caso é o MNIST, que são aqueles dígitos escritos à mão, e aqui a dimensão do modelo é a seguinte, a gente tem 60.000 imagens em escala de cinza de dimensão 28 por 28, são aquelas imagens que eu tinha mostrado lá no início. Essas aqui. Tá? Então, a gente tem os labels e a gente tem as imagens. Então, cada observação é uma matriz 28 por 28, que a gente lineariza, não lineariza, porque vai passar as convoluções, mas tudo bem. Então, cada observação é 28 por 28, a gente tem 60.000 observações. E a gente faz a divisão entre 50.000 imagens para treinamento, 5.000 imagens para validação e 5.000 para teste. Né? E qual vai ser o modelo que a gente vai aplicar? Então, a gente estudou, poderiam ser várias outras arquiteturas, né, mas a gente acabou usando essa, de 2 camadas convolucionais, seguidas por 3 camadas completamente conectadas, que são aqueles MLPs. E aí, né, a gente pode colocar
a nossa normalização na última camada, né? Ou a gente também verificou o que acontece se a gente coloca a normalização em outras camadas que estão completamente conectadas, mas que não são a última camada também. Então, como é que é cada camada dessas? A primeira camada convolucional são 32 kernels, 5 por 5, cada um deles, com uma ativação ReLU, que é aquela função não linear que passa após a aplicação de cada kernel, né, para não chegar ao final tendo só uma combinação linear dos pixels. E, no final, a gente também usa um maxpool 2x2, quer dizer que, antes de passar para a próxima imagem, a gente vai pegar num quadradinho de 2x2, ou seja, um quadradinho de tamanho 4, a gente vai pegar a maior intensidade de pixel, né? Isso aí é feito para que se tenha uma certa invariância com respeito a alguns, como posso explicar? A intensidade mesmo dos pixels ao redor, né? Porque, no fim das contas, ao final de aplicar essas redes convolucionais, você tem que ser capaz de colocar todos os gatos numa região em que você vai conseguir classificar depois com uma MLP. Então, você precisa fazer alguma redução no sentido de pegar mesmo as informações que caracterizam um gato, né, todas as diversas informações na imagem que podem classificar como um gato, e jogar todas para um espaço latente que você consiga separar com a MLP depois. Bom, aí essa é a primeira camada. A segunda camada é uma camada convolucional, com 64 kernels, 5 por 5, mais a ReLU, mais maxpool novamente. E aí as últimas 3 camadas são as camadas completamente conectadas. E aí eu estou colocando ReLU em todas elas, tá? Bom, a gente também usa o chamado dropout, né, nas camadas que são completamente conectadas, ou MLPs, né? Esse dropout quer dizer que na hora de você treinar o modelo, você vai amostrar a cada iteração, né, do algoritmo de gradiente descendente, você vai amostrar com probabilidade 0,5 se você vai ativar uma unidade daquela camada ou não. Ou seja, a cada treinamento você desliga ou liga unidades. Isso é feito, em geral, de forma a retirar um pouco de dependência entre uma camada e outra. O modelo meio que aprende a fazer a classificação sem precisar, meio que se forçando a não ter muita dependência entre as variáveis, porque a hora uma pode estar ligada e a outra pode estar desligada. Então, isso aqui é só uma forma de melhorar um pouquinho o que a gente chama de generalização, né, do modelo, na hora de fazer a classificação. E aí a gente colocou, né, o tamanho do mini-batch, que é aquele subconjunto de imagens que a gente vai usar para rodar cada iteração do algoritmo de gradiente descendente em 1000. Tá? Mas isso aqui podia ser outros valores, a gente faz alguns testes e vê um tamanho de batch em que o treinamento seja rápido e a partir dali a gente prossegue. E a gente usou um método de gradiente modificado, né, o ADAM, o Adaptive Moments, que é uma modificação do gradiente estocástico, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Ela leva em conta momentos, né, e tipicamente o algoritmo converge mais rápido do que simplesmente aplicar os gradientes. Então, é uma modificação dos métodos gradientes, e a gente acabou usando um learning rate de 0,005 ao final. Bom, então vou mostrar para vocês os resultados, né? Aqui a gente tem, em azul, são as curvas que representam a acurácia no conjunto de validação para réplicas da aplicação do modelo para diferentes sementes aleatórias, né? Isso aqui, os azuis, são usando a rede neural radial, e em vermelho a gente tem usando o equivalente não radial dessas redes. Então, aqui eu coloquei na tabelinha, a gente pode ver, eu coloquei só a acurácia final, tá? Então, aqui a gente obtém o seguinte, para cada gráfico desses eu tenho 5 rodadas, né? Então, é o mesmo modelo, eu só estou rodando a inicialização a partir de 5 pontos diferentes escolhidos de maneira aleatória. Para investigar se é muito dependente da inicialização, né? Do ponto que você inicializa o algoritmo. E a gente vê, né, que para vários step sizes,
que são o tamanho do passo que você usa no gradiente, para vários tamanhos diferentes, o método radial sempre ganha. E a convergência é muito rápida. Nota que em menos de 10 epochs, isso quer dizer, eu precisei passar por todo o conjunto de dados menos de 10 vezes para atingir uma acurácia acima de 99% ou de 98%. Então, a convergência foi muito rápida para qualquer step size que eu pego, usando o método radial. Se eu comparar com o método vanilla, né, com o método não radial, equivalente, né, eu vou ter uma alta dependência no step size. Eu vou precisar de step sizes mais baixos, né, para chegar a um patamar mais elevado, e, como consequência, eu vou demorar mais para convergir. Então, a gente já nota que a convergência é bem mais rápida usando a normalização, e faz sentido porque a normalização ela está dizendo para o modelo, olha, não importa a magnitude, você só precisa se preocupar com a direção dos pesos, né? E aí o modelo precisa gastar menos tempo aprendendo, porque é uma coisa a menos que o modelo vai precisar se preocupar em aprender. Então, a gente viu que a convergência é mais rápida e a gente também observou uma robustez maior com respeito ao tamanho do step size, né? E a gente compara aqui que, em todos os cenários, a rede radial apresentou melhor. O pior caso da rede radial foi melhor que o melhor caso da rede não radial. Tá? Eu acho que esse não foi o pior, acho que esse aqui foi o pior, tá? Mas mesmo assim. Bom, e aí vamos ver o resultado, né, pegando esse melhor modelo que a gente obteve ao final, só para a gente entender o que está acontecendo no conjunto de teste. Então, a gente observou uma acurácia de 99,37% no conjunto de teste, e aqui eu coloquei as primeiras 200, eu acho, observações no conjunto de testes. Então, aqui não tem cherry picking, né? Eu só peguei as 200 primeiro. E a gente vê que o modelo só errou esse caso. Todos os outros ele conseguiu acertar. E são casos que não foram apresentados durante o treinamento do modelo. Então, é bem legal, porque ele conseguiu saber alguns números bem esquisitos. Por exemplo, esse aqui classificou corretamente como um 6. Poderia dizer, talvez, que era um 0, que alguém borrou aqui. Ou, por exemplo, esse número, né, que é um 2, e talvez eu fosse pensar que é um 7. Ou esse 6, que é bem diferentão, né, parece um B. E o que ele errou faz sentido, né? Esse aqui é bem estranho. Talvez você achar que é um 2, né? Achar que era um 8, que foi incompleto, mas na verdade é um 2. Então, é um resultado bem satisfatório. Aqui a gente colocou todas as 63 imagens classificadas erroneamente no conjunto de teste, e a gente vê que são números, em geral, bem esquisitos. Salvo alguns, né? Esse aqui, claramente é um 1, mas esse aqui claramente é um 7, né? Enfim. Em geral, a gente achou que o modelo está desempenhando bem a sua função de classificação. E ao final, aqui eu só tenho mais um conjunto de dados daqueles dos cachorros e gatos, né? E nesse conjunto, a gente tem menos imagens, são 25 mil imagens coloridas de gatos e cachorros, todas em diferentes dimensões e resoluções também. E aí a gente tem o seguinte, nós escolhemos usar como conjunto de treino 24 mil imagens, como conjunto de validação 500 imagens e teste 500 imagens também. Aqui eu tenho um problema de classificação binária, né? E as nossas imagens, elas são reescaladas, desculpa, e o que a gente chama de cropped, né? Que a gente faz um recorte de 140 por 140. Então, a imagem vem em uma certa resolução e a gente escolhe aleatoriamente um pedaço de 140 por 140, ou 72 por 72 pixels, né? Então, a gente reescala para essas dimensões, né? Isso ajuda um pouquinho quando a ter um modelo que é robusto à posição, né? Então, se você tiver um cachorro que a imagem do rosto do cachorro está muito perto do canto superior da tela, ele ainda assim vai classificar que é um cachorro, porque quando você faz esses croppings, ele aprende a identificar que é um cachorro olhando para só partes da imagem, então fica um pouco mais robusto. A gente usa redes convolucionais mais completamente conectadas,
Dropout, Mini-Batch foi a mesma coisa, e o Allen, que a gente usou ao final, teve esse learning rate de 0,01. Então, esse é o modelo que a gente está rodando, né? E aqui, a gente nota que ele é um modelo baseado nessa literatura do Simonian e Zisserman, né, nesse artigo, em que o que eles fazem é basicamente o seguinte: eles notam que uma convolução 5x5, né, ela é quase equivalente a duas convoluções sobrepostas de 3x3. Ela é quase equivalente porque ela também vai olhar para um quadrado de 25. Se você vê esse quadradinho aqui, ele está olhando para todos esses 3 aqui, né? Desculpa, para todos esses 9. E aí o que vai acontecer? Se eu chegar para cá e olhar para esse quadradinho, o que ele vai fazer é ele vai olhar para essa janela estendida para cá, e assim sucessivamente. Quando eu vir todos os pontos daqui, eles estão olhando para um quadrado de 25 para um quadrado de 5 por 5, né? Ou seja, para 25 observações. Então é como se esses dois empilhados representassem uma convolução 5 por 5. Só que aí você usa menos parâmetros. Isso, de fato, parece bobo, mas isso ajuda muito, porque reduz bastante o número de parâmetros do modelo, e é uma ideia que foi bastante usada depois que eles publicaram. Então, você tem várias arquiteturas que tiram proveito dessa representação mais parcimoniosa. E aqui a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5 camadas convolucionais. Aí aqui, com esse detalhe, né, de pegar uma 3x3 em cima de uma 3x3. E ao final a gente tem 3 camadas totalmente conectadas. Só para dar uma ideia da dimensão, né, a dimensão é bastante elevada. Só daqui para cá, entre essa camada e essa camada, já tem mais de 1 milhão de parâmetros. Então, é um modelo que é bem pesado, ele é super parametrizado, mas tem que ser, porque ele precisa ser capaz de reconhecer o sinal que leva entre imagens de cachorros e gatos no conjunto 0,1. Então, ele precisa ser bem flexível mesmo. Bom, e aí, aqui, só para finalizar, eu vou mostrar os resultados, né? Que a gente tem é o seguinte: aqui eu coloquei a rede convolucional usual, sem usar a aproximação radial, e aqui eu coloquei 3 casos que usam radial, né? Então, aqui eu tenho imagem 64 por 64, 64 por 64, então eu noto uma validação uma acurácia no conjunto de validação muito superior já ao modelo equivalente de redes neurais, sem a aproximação, a projeção radial. E aqui no final, se eu quiser aumentar mais a resolução, em geral eu consigo uma acurácia melhor. Era só para ilustrar esse ponto. Aqui eu não coloquei, mas o Vanilla CNN está com 64 por 64, não está com 128. Mas o resultado não seria muito diferente se eu comparasse com 128 também. Bom, e ao final, então, aqui eu peguei o melhor modelo, que foi esse último aqui, com a maior resolução, e apliquei, e agora eu estou mostrando o resultado nas primeiras 50 imagens do conjunto de teste. Então, o que acontece é o seguinte: a gente vê, né, nas primeiras 50 imagens, a gente só errou 2, essa e essa aqui. Então, a gente vê que é bem desafiador, né, as imagens são bem diferentes umas das outras. Por exemplo, você tem algumas que têm grade, né, ou tem pessoas também que aparecem, isso aqui é mais difícil de classificar, né? E mesmo assim o modelo foi capaz de fazer o reconhecimento. Eu acho que eu tinha anotado aqui, a acurácia no conjunto de validação foi de 97%, então foi ainda bem elevado, a gente só erra 3% das vezes. Bom, aí aqui eu só tenho, acho que dado o tempo, talvez eu deixe para falar sobre isso com mais detalhe, né, caso alguém tenha alguma pergunta. Mas é só para mostrar que a gente pode aplicar essa mesma metodologia para outras arquiteturas populares também. Tem Inception, Very Deep CNN, que foi essa do Simonian e Zisserman, que eu falei com vocês, e que a gente, de fato, já aplicou nessa arquitetura, né, que ela é bastante profunda. Ainda tem outros, tem a Inception V3, né, você tem várias versões do Inception, que é uma arquitetura feita pelo pessoal do Google, né,
E aqui, SV3, ele está usando, ele pega a mesma inception que já existia, e ele só troca onde apareciam as convoluções 5 por 5, ele troca por 2, 3 por 3. E é isso. Essa é a contribuição. Mas melhora absurdamente a acurácia e a rapidez de estimação, né, nesse cenário. Também a gente poderia aplicar em ResNet, enfim, qualquer arquitetura que tenha MLP ao final, no contexto de classificação, a gente consegue aplicar as projeções radiais. E aqui a gente também poderia considerar outros benchmarks, por exemplo, Cycler 10, Cycler 100, ImageNet. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Aqui eu coloquei algumas referências. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo a todos pelo tempo, né, pela paciência. E se vocês quiserem mais informações, podem acessar lá pelo meu site. Muito obrigada, Carlos.